A pessoa, ele sabe o que é caminhar na bênção, ele sabe o que é ser abençoado por Deus, ele sabe quando ele se aproxima mais de Deus, tantas coisas boas acontecem, mas as pessoas, elas permanecem amando aquilo, as práticas, os lugares, as pessoas que só foram desgraça na sua vida, que só trouxe dor à sua vida, só sofrimento à sua vida. Porque eu já falei para vocês, quando eu vim para São José do Rio Preto, a minha família, meu pai foi um homem de posses, né? Fazendas, avião, e uma vida muito próspera, né? E meu pai, infelizmente, em função do pecado dentro dele, o homem do pecado dentro dele, ele foi perdendo tudo que tinha. Ele foi perdendo, e depois de perder tudo, e ele sempre foi um homem infiel, e ele foi perdendo tudo, e foi descendo ao fundo de poço, e aí foi chegando a uma situação que aí a família começa a sofrer humilhações e mais humilhações. Eu cheguei a um ponto na minha casa, que se eu tivesse sentado no muro de casa, sentado com os meus amigos, conversando, e encostasse um carro, eu disfarçava com os meus amigos e falava assim: vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa, e saía correndo. Por quê? Porque eu sabia que era vergonha, eu sabia que nós íamos passar vergonha, eu sabia que nós íamos passar humilhação. Aquele lugar que nós vivíamos, que não tínhamos compromisso algum com Deus, trouxe só desgraça, só dor, só sofrimento, humilhações em cima de humilhações, vergonha em cima de vergonha, tristeza em cima de tristeza. Mas aonde eu quero chegar com isso? Tanta dor, tanto sofrimento, tanta humilhação. Quando minha mãe chegou a um ponto que diz: não chega, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, e eu quero seguir minha vida com Deus. E nós saímos daquela cidade e viemos embora para São José do Rio Preto, minha mãe separada do meu pai, e ele ainda diz assim: você quer, você vai e leva a tua cama, deixou levar só o básico, porque como ele ia ficar lá, então ele não deixou levar geladeira, não deixou levar fogão, não deixou levar nada, você se vira para lá. E ainda disse assim, lá em casa eu sou o Júnior, né? O Juninho. Aí disse assim, e tem mais um, o Juninho não vai. Eu falei: Jesus amado. Mas aquela guerra de criança, de adolescente, eu tinha 13 anos por aí, e eu pensava comigo: como é que eu vou ficar sem minha mãe? E aquela sensação: como é que eu deixo minha mãe embora? E como é que vai ser? Quem vai cuidar dela? Como é que vai ser? Só que eu amava a cidade. Eu amava a cidade, o lugar que eu cresci, o lugar que estavam os meus amigos, o lugar que eu vivi momentos especiais, né? Eu amava aquele lugar. Mas pesou muito, principalmente a sensação de proteção da minha mãe. E aí, quando minha mãe carregou o caminhão de mudança, ia passar numa tia para poder despedir da tia, eu falei para ele, mas já armado, né? Eu falei para ele: deixa eu ir lá dar um último abraço na minha mãe, e eu vou dar um abraço nela e despedir dela e tal, mas eu já estava de ideia montar no caminhão e vazar. E aí foi o que aconteceu. Eu montei no caminhão e veio embora para São José do Rio Preto, eu e minha mãe. Eu chorei a viagem inteira. Mas chorei a viagem inteira. Para mim, a minha vida tinha acabado. Para mim, ali era o fim. 13 anos, a vida acabou. Você vê como é que a gente é emocional, né? Mas eu era um menino. Eu era um imaturo. Eu não tinha visão, eu não tinha discernimento. O que eu estava perdendo? Eu estava chorando por um lugar
que me trouxe só dor, só angústia, só tristeza, só vergonha, só humilhação. Eu chorei e chorei, eu chorei por mais de 1 ano aqui nessa cidade, e tudo que eu pensava era o momento de voltar, tudo que eu desejava e maquinava era voltar. Entende o que eu quero dizer? Eu vim chorando por um lugar que só me trouxe dor. Eu vim chorando por um lugar e desejando voltar a um lugar que a minha família foi destruída, o patrimônio da família foi destruído, o casamento do meu pai e da minha mãe foi destruído, a minha família foi dissolvida. Mas eu nasci de novo. Os meus olhos foram abertos. Eu era um menino imaturo. Mas quando você cresce, quando você amadurece, quando seus olhos são abertos, você passa a ter prazer naquilo que Deus tem prazer, você passa a ter prazer aonde Deus tem prazer, você passa a ter prazer no que é bênção para você, porque nós devemos tomar aversão ao lugar aonde Deus não está conosco, aonde a bênção de Deus não está conosco.